dia. Sejam bem-vindos ao Santuário Nossa Senhora da Salete. Intenções desta Santa Missa. Em ação de graças a Leonardo Martins Santos. Dizimistas aniversariantes do dia: Maria de Lourdes Colusso, Maria Tereza Alves de Sá. Aniversariantes de casamento, 50 anos, Maria Helena e Álvaro Vieira. Pedimos pela saúde de Ana Betiol, Benedita Almeida Amorim, Maria Tereza Rubio, Zahri N. Souza, Vera Lúcia Santos, Leonardo Menchon, Maria Laerte da Silva. Pedimos pelos falecidos: 30 dias, Fernanda Rosa dos Santos. 1 ano, João Batista Madureira. Demais falecidos: Flávio Betiol, Iderito dos Santos Caldeira, 6 meses, Hilda Caldeira Quioquete, Adelaide Ferreira, Elias Pereira, José Teixeira Filho, 4 anos, Nilton Luiz Ribeiro de Faria, 6 meses, e também todos os falecidos benfeitores missionários saletinos. Domingo, 25 de janeiro, solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo. Irmãos e irmãs, hoje nos reunimos para cantar o louvor a Deus que iluminou o coração do apóstolo Paulo. Ele, antes perseguidor dos cristãos, após o encontro decisivo com o Senhor, converteu-se no grande apóstolo que levou o evangelho a muitos povos, formando comunidades e dando à Igreja um testemunho de fidelidade e amor incondicional a Cristo. A Igreja de São Paulo, que o tem como patrono, adora e agradece a Deus por sustentar a obra de evangelização nesta grande cidade. Todos de pé, iniciemos a celebração cantando. Mestre dos
Santa Missa, no dia em que celebramos a solenidade da conversão de São Paulo Apóstolo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrarmos dignamente esta Eucaristia, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Glorifiquemos. Glória a Deus nas alturas.
povos pela pregação do apóstolo São Paulo. Concedei aos que celebramos hoje a sua conversão, caminhar para vós seguindo o seu exemplo e ser para o mundo testemunhas da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Seguindo o exemplo de São Paulo, busquemos ler os acontecimentos da vida e da história à luz da palavra que o Senhor agora nos oferece. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado aqui nessa cidade. Como fui discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrasse e de trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que falava. Então perguntei: Que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens, daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. E os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivessem gozando. Pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao Santuário da Salete, neste dia tão especial. Especial para a igreja e especial ainda mais para nós que aqui residimos numa cidade que leva o nome de São Paulo, não é? Como se não bastasse a cidade de São Paulo, o estado também leva o seu nome. Curioso que quando nós olhamos a história dos nossos santos e santas, a grande maioria deles, a sua festa é celebrada no dia da sua morte, porque a igreja celebra o nascimento para o rei, com diferença de São João Batista, que nós celebramos o seu nascimento, porque o nascimento de São João, não é? O Batista, diz lá a Sagrada Escritura que quando o anjo anunciou a Maria que ela estava grávida, anunciou também a sua prima Isabel, já está grávida há 6 meses, portanto 6 meses antes do Natal do Senhor, nós celebramos o nascimento de São João Batista. Mas a grande maioria, ou quase todos eles, celebramos no dia da sua morte. São Paulo Apóstolo, a gente celebra o dia da sua conversão, já que para São Paulo é o seu grande novo nascimento. Quando nós olhamos a história de São Paulo Apóstolo, a gente com certeza se espelha e nele a gente vê um pouco de cada um de nós também. Este homem que tem a sua história
dividida em duas fases, dois momentos muito distintos. Um em que ele é perseguidor dos cristãos, torturador dos cristãos, como se não bastasse. Quando nós olhamos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que o primeiro mártir da igreja, não é? Que foi Santo Estevão, quando foi sacrificado, apedrejado, ele diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos que ele morreu aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois se tornou Paulo, que nós conhecemos. Então a história de São Paulo realmente é uma história assim, muito forte e pesada, ao mesmo tempo em que mostra o Deus que vem ao encontro das pessoas, não para se vingar, não para castigar, mas para promover a nova vida. De origem ele era judeu, e não era um judeu qualquer, era um judeu muito tradicional, que ainda adolescente, os seus pais o enviaram para a cidade de Jerusalém, onde pudesse ter uma boa e grande formação judaica. Tanto é que quando vimos aí na leitura de hoje, diz que toda a formação judaica dele foi através de um dos maiores rabinos da história do judaísmo. Como era o nome deste rabino que dizia na leitura de hoje? Gamaliel. Ele era discípulo de Gamaliel, portanto um dos mais famosos rabinos da época, e foi lá em Jerusalém que ele recebeu toda a formação. E para defender a sua fé judaica, ele se contrapunha, não é, também como soldado do Império Romano, a todos os cristãos. Como profissão, ele era armador de tendas, era a maneira que ele ganhava a sua vida, inclusive nas suas visitas missionárias. Era um grande missionário. Nós vimos que ele sempre destacava isso, não é? Que ele trabalhava com as próprias mãos nesta função, armando tendas, sobretudo para o povo nômade daquela época. Então essa é um pouco da história do primeiro homem, da primeira fase da sua vida, ainda como Saulo. E numa dessas idas entre Jerusalém e a cidade de Damasco é que acontece a grande novidade. Ontem eu dizia que talvez muitos de nós já ouvimos dizer que Paulo caiu do cavalo. É uma expressão que não sei por que acabou se tornando popular, e muitos ouvem dizer: Paulo caiu do cavalo a caminho de Damasco. A Sagrada Escritura em momento nenhum fala desse cavalo, e provavelmente não tenha caído de cavalo nenhum, até porque não era um transporte muito comum naquela época e para aquela região. O que a Sagrada Escritura diz é que ele caiu por terra, e mesmo esse cair por terra tem um significado muito próprio. Não significa que ele deu uma topada, não é? Não significa que ele tenha ido ao chão, mas sobretudo, como nós costumamos dizer, ele caiu em si. E caiu em si a partir de uma pergunta que ele se faz a si próprio, quando neste silêncio do caminho, se encontrando com o Senhor, ele se pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E neste retiro caminhante que ele vai fazendo, ele vai buscando a sua resposta. Eu imagino que uma das coisas que leva à conversão de São Paulo deve ser exatamente o testemunho daqueles que até então já eram cristãos. Diz a história que quando São Paulo se converteu, havia ainda ou já aproximadamente 5.000 cristãos. Então ele não foi contemporâneo dos apóstolos, ele não conviveu com Jesus como os discípulos, os apóstolos que acompanharam Jesus à margem do lago, ou quem sabe que tenha pescado, não é, no barco com Jesus. Não, a conversão de São Paulo acontece inclusive depois da morte e da ressurreição de Jesus. Ele não teve esse contato direto
com o Jesus histórico, mas é justamente a concretização daquilo que o próprio Jesus já havia anunciado, não é? Que a partir de então todos aqueles que crescem pudessem participar desta mesma família que é a igreja e que é o povo de Deus. O fato é que a partir do momento em que Paulo se pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Provavelmente ele não deve ter encontrado a resposta, e tampouco Deus o deu a resposta pronta, mas ele próprio é que foi levado a encontrar a sua resposta. E ali nós encontramos mais uma grande simbologia quando diz que ele ficou cego. Esta cegueira de Paulo não significa necessariamente a cegueira dos olhos, a cegueira da visão, mas exatamente aquele momento conturbado em que ele estava vivendo. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha acreditado até então, tudo aquilo que ele havia aprendido até então, e uma hora vai por terra, e uma hora diz: olha, não é nada disso. E de repente ele começa uma nova vida oposta a tudo aquilo que ele sabia, oposta a tudo aquilo que ele havia aprendido, oposta a tudo aquilo que ele praticava. Por isso ele vai para a cidade de Damasco, e na cidade de Damasco ele encontra um homem que o acolhe. Quem era este homem? Ananias. E diz que ali ele ficou hospedado na casa de Ananias, e foi justamente Ananias que o ajudou a recuperar a visão. Ou seja, foi Ananias que ali começou a colocar os primeiros pontos, a falar de Jesus, a dar-lhe a mão naquele momento tão importante da sua vida. Queríamos nós, queridos irmãos e irmãs, ser também na vida de tantos outros irmãos os Ananias do nosso tempo. Como é bonito alguém que está fazendo um processo de conversão, alguém que tem dúvidas sobre a sua fé e encontra um Ananias, aquele que toma pela mão, que orienta, que aponta caminhos, não é? Muitas vezes precisamos despertar este Ananias que deve existir dentro de cada um de nós. Como anda a acolhida, como batizados que somos, daqueles que querem fazer a mesma experiência de fé que nós fazemos? Como Ananias temos acolhido essas pessoas? Como Ananias temos orientado essas pessoas? Como Ananias temos pautado, mostrado caminhos a seguir para aqueles que se disponibilizam a fazer também a sua experiência de fé? Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, a importância deste homem chamado Ananias neste processo de conversão de São Paulo apóstolo. E o fato é que quando ele verdadeiramente encontra Jesus e passa por este caminho, ele se torna um dos homens mais importantes na história do nosso cristianismo, um dos maiores autores, ou o maior autor de livros do Novo Testamento. Nenhum outro livro na Sagrada Escritura, não é tão bem escrito, todos eles, claro, inspirados por Deus, mas Deus não se utilizou de nenhum outro daquela maneira como se utilizou do Paulo para escrever aquilo que ele escreveu. Uma das coisas que nos chamam a atenção nos escritos de Paulo, como profunda espiritualidade que ele vivia, é a profundidade dos seus textos. Quando nós olhamos os escritos de São Paulo, são textos que são atemporais. Se olharmos os textos de São Paulo apóstolo, parecem que foram escritos essa semana, parecem que são escritos do nosso tempo, não parecem algo que foi escrito há 2000 anos atrás. Os textos de São Paulo falam no mais profundo do ser humano, porque são frutos exatamente de uma experiência
vivida por ele próprio. Como são bonitos os textos de São Paulo Apóstolo. Mas o grande mistério, ou a grande beleza da conversão de São Paulo é aquilo que fica como testemunho para todos nós, que não importa o nosso passado, não importa o que tenhamos feito na nossa história, mas um Deus que quer nos resgatar, um Deus que quer nos tomar pela mão, um Deus que quer conduzir os nossos passos e que na vida nova caminhemos com Ele. Essa é a grande beleza da história de conversão de São Paulo. Um Deus que não se prende aos nossos erros do passado, por mais graves que tenham sido. E Paulo é testemunha disso, a tal ponto que matou, assassinou tantos cristãos antes do seu processo de conversão. Mas um Deus que diz: olha, a partir de hoje eu quero que você seja uma pessoa nova. A partir de hoje eu quero que você seja um homem novo. E quando nós nos abrimos para esta possibilidade, com certeza Ele pode e realiza grandes maravilhas em nós. Que São Paulo Apóstolo no céu continue nos evangelizando através dos seus escritos, através dos seus textos e, sobretudo, seja causa de conversão de tantos novos homens e mulheres. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Façamos agora as nossas preces pedindo: fortalecei, Senhor, a vossa igreja e abençoai a nossa cidade. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja e abençoai a nossa cidade. Pai Santo, influenciastes com ardor missionário o vosso apóstolo Paulo. Concedei à Igreja em São Paulo anunciar a alegria do Evangelho, santificar e testemunhar o vosso amor a todos os habitantes desta cidade. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja e abençoai a vossa cidade. Pai Santo, o apóstolo Paulo acompanhou com zelo as comunidades que fundou. Dai firmeza na fé ao nosso arcebispo Dom Odilo Pedro, aos bispos auxiliares, presbíteros, diáconos e a todas as forças vivas e missionárias de nossa arquidiocese. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja e abençoai a vossa cidade. Pai Santo, tivestes no apóstolo Paulo um servo fiel ao Evangelho. Fortalecei nossas regiões episcopais, vicariatos, decanatos, paróquias e comunidades eclesiais, movimentos, associações e grupos de evangelização, na busca do bem e da promoção da vida. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja e abençoai a nossa cidade. Pai Santo, com o mesmo espírito missionário do apóstolo Paulo, São José de Anchieta e demais jesuítas fundaram nossa cidade há 472 anos, sob o signo da cruz
e do cuidado com os pobres e com a educação. Dai-nos permanecer fiéis às nossas origens e jamais abandonar a missão que nos confiastes. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja e abençoai a nossa cidade. Pai Santo, vós iluminastes o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Concedei vossa luz aos líderes políticos de nosso estado e município, assim como todos os servidores públicos, para que colaborem na construção de uma cidade mais justa e humana para todos. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja e abençoai a nossa cidade. No dia de ontem foi ordenado bispo, o nosso futuro bispo, aqui da Zona Norte de São Paulo. Rezemos também para que o Senhor conceda a ele sabedoria, discernimento, para bem governar aqui o nosso povo. Rezemos. Fortalecei, Senhor, a vossa igreja e abençoai a nossa cidade. Acolhei, ó Deus, de amor os pedidos que fizemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e
celebrarmos os divinos mistérios, nós os pedimos que o Espírito Santo infunda em nós aquela luz da fé que iluminou o apóstolo São Paulo para proclamar sempre a vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pastor eterno, vós nunca abandonais o vosso rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos vossos santos apóstolos, para que ele seja conduzido por aqueles mesmos pastores que colocastes à sua frente como representantes do vosso Filho. Por isso, com os anjos e arcanjos, tronos e dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e de vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo Odilo, com o nosso novo Bispo, ordenado no dia de ontem, Dom Márcio, os bispos do mundo inteiro, presbítero, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Queremos lembrar de maneira muito especial do Senhor Mário Apone, ele que durante muitos anos serviu a este santuário, falecido esta semana. Lembrai-vos também de Fernanda Rosa dos Santos, de João Batista Madureira, Flávio Betiol, Idérito, Hilda Caldeira,
Adelaide Ferreira, Elias Pereira, José Ferreira, Newton Luiz e todos os outros, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tenha piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, os apóstolos e no dia de hoje de maneira muito especial São Paulo e todos os santos e santas que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui no Brasil nós temos um provérbio bastante conhecido, não é? Que diz que pau que nasce torto, morre torto, não é? Alguns depois acrescentaram e dizem assim: pau que nasce torto, se você queimar até a fumaça sai torta, não é? São Paulo Apóstolo é a prova de que esse provérbio não é tão verdadeiro. São Paulo Apóstolo é a prova de que pau que nasce torto pode se endireitar sim, não é? Pode se endireitar sim. Então rezemos por todos nós, rezemos pela conversão de todos aqueles que também precisam passar por um processo de transformação em sua vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados e convidadas para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os nossos pecados e o pecado do mundo inteiro. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo
corpo e o sangue de Cristo sejam força para nós aqui nesta vida e que nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Canto de comunhão, número 18 no folheto, a segunda opção. Cristo.
Senhor, o nosso Deus, o sacramento que recebemos faça crescer em nós o ardor da caridade que inflamou com zelo incansável o apóstolo São Paulo e o levou a permanecer firme na solicitude por todas as igrejas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, Rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. Queremos lembrar que no próximo sábado, às 17 horas, nós teremos a ordenação sacerdotal do diácono Fernando, aquele jovem que vocês já viram participando aqui de algumas celebrações. Ele será o primeiro padre saletino ordenado neste santuário, né? Depois de 85 anos, finalmente teremos a ordenação de um padre saletino aqui neste santuário. Será no próximo sábado, às 17 horas. Estão todos convidados. Quarta, quinta e sexta, nós vamos fazer um tríduo preparatório. Aqueles que desejarem participar serão bem-vindos. Então, quarta, quinta e sexta desta semana, a missa da noite será às 20 e não às 19h30. Lembramos também que as inscrições para a catequese estão abertas ali na porta da secretaria. Nós temos ali uma turma de catequistas fazendo inscrição para a catequese. Você, pai, mãe, avô, avó, que tem crianças aí na idade da catequese, dá uma passadinha lá e peguem as informações. No dia de hoje nós temos alguns jovens aqui da Missão Belém. Podem sentar só um pouquinho. Temos alguns jovens aqui da Missão Belém que querem falar um pouquinho para nós. De maneira breve, então, escutamos. Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Davi, eu faço parte da comunidade Missão Belém. Para quem não conhece, a Missão Belém é uma comunidade da Igreja Católica, que faz parte da Arquidiocese de São Paulo. A Missão Belém tem como carisma fazer acolhimento daquele povo de rua, pessoas abandonadas, idosos, crianças, enfim, todas essas pessoas que não têm um lar. Na Missão Belém, nesses 20 anos de comunidade, a Missão Belém fez 20 anos de comunidade, já se passaram mais de 150 mil pessoas. Dessas 150 mil pessoas, 62% não voltaram mais para as ruas, voltaram para suas famílias, para os seus lares. Algumas permanecem na comunidade ajudando, com voluntariado, na área de saúde, vários trabalhos que a comunidade tem. E hoje, o Jonathan vai dar um pequeno testemunho do que foi a Missão Belém na vida dele. Bom dia, meu nome é Jonathan, tenho 31 anos, onde aos 17 anos de idade, por influências de amigos, eu conheci o mundo das drogas, e onde me levou para a rua, passei muito sofrimento na rua, muita humilhação, mas graças a Deus conheci a Missão Belém, vim para a Missão Belém, hoje faz 10 meses que estou na comunidade como voluntário. Ano passado consegui fazer todos os sacramentos da comunidade, e hoje eu posso ter a oportunidade de voltar a estudar e estar permanecendo na comunidade muito bem, graças a Deus. E eu quero agradecer a atenção de todos e o Santo Domingo. Então a Missão Belém faz um belíssimo trabalho pelas ruas da nossa cidade de São Paulo, trabalhando sobretudo com os nossos irmãos em situação de ruas e outras pessoas em situações vulneráveis também. Numa pesquisa que eu estava vendo, mais de 60% das pessoas que passam pela Missão Belém, essas não retornam à mesma situação que estavam antes, mas promovem a partir desta experiência uma vida nova. Então, aos nossos irmãos,
da Missão Belém, o nosso abraço e perseverança também nesse trabalho bonito que realiza. Aqueles que desejarem, após o final da missa, eles estão ali na porta da secretaria, tem alguns chocolates que são produzidos por eles mesmos, não é? E adquirindo é uma maneira de ajudar esse trabalho bonito que eles fazem. Deus abençoe a todos. Algum aniversariante aí presente? Pode vir aqui, vamos pedir a bênção de Deus. Podem vir. De casamento ou dos filhos? Da filha. Muito bem, 2 aninhos, não é? Para quem não sabe, é a netinha de Sérgio de Isleita. Então tem essa, tem aquele e tem um terceiro que ainda está na barriga. Terceiro ou terceira? Não sabem ainda. Muito bem. Sônia, que dia é seu aniversário? Terça-feira. Segunda. Casamento, quantos anos? 41. Casamento, quantos anos? 50 anos. Que beleza. Que dia? 22. 20 de nascimento hoje. Muito bem. Então que o Senhor vos abençoe, vos guarde, proteja, que Ele vos conceda muitos anos de vida, cheios de saúde, alegria, paz, tudo aquilo que for necessário para que vivam bem e felizes por Cristo nosso Senhor. Amém. Parabéns e Deus abençoe. Uma salva de palmas aí para os aniversariantes. Deus abençoe vocês. Vamos agora nos preparar para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Salete e de São Paulo Apóstolo, venha sobre nós, venha sobre a nossa cidade, o nosso estado, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. viva Nossa Senhora da Salete, Viva! viva Jesus Cristo, viva São Paulo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Chorar junto aos teus, somos teus filhos amados, leva-nos todos do céu. Mãe da Salete, diga-me sim, agora e sempre cuida de mim. Mãe da Salete, diga-me sim, agora e sempre cuida de mim. Quando
Sofia, meus filhos. Deus abençoe.